Olá, meus queridos, estamos para a nossa quarta aula, a quarta e última aula. Nós estamos aqui com o Dr. Anselmo, viemos conhecer um escritório de advocacia, vamos entender na prática como que se aplica o direito tributário. Antes de compreendermos melhor a prática do direito tributário, nós vamos estudar um pouco dos impostos, os impostos da União, dos estados e dos municípios, e posteriormente a execução fiscal. Então, estamos aqui, professor, doutor, advogado, doutor Anselmo, que vai explicar para a gente. Gostaria então que o doutor começasse falando para a gente dos impostos da União. Bem, vamos lá, professora. A primeira coisa que é importante nós ressaltarmos, que embora a matéria que trate sobre os impostos receba o nome de direito tributário, existe diferença entre tributos e impostos. Os tributos nós poderíamos entender como sendo algo mais genérico, né, mais geral. E os impostos seriam espécies, né, de tributos. Ambos estão ligados à atividade do poder público, né, a atividade fiscalizadora e arrecadadora do Estado, né, mas existe essa diferença que as pessoas geralmente confundem, né, tributos e impostos. Mas, enfim, os impostos eles são de competência específica dos entes públicos, que se divide, por sua vez, em União, Estados e municípios. Existem matérias tributárias que podem ser legisladas pela União, outras pelo Estado, outras pelo município. É muito comum nós vermos as pessoas também associarem impostos de matéria de ordem municipal querendo ser discutida pelo poder público federal e vice-versa. Ao longo da nossa explicação, desse nosso bate-papo, nós teremos mais exemplos mais claros, né, que vai ficar mais fácil as pessoas entenderem o que de fato estamos falando. Tá? Mas iniciando sobre os impostos sobre importação, é aquele imposto que incide sobre todo o produto e mercadoria que entra no país, tá? E ele circula no mercado de forma geral, mas que por sua vez ele não foi produzido pela indústria nacional. O próprio nome por si só já explica, né? É o imposto de importação. Então tudo aquilo que um país ele importa, que ele compra de outros países, ele é sobretaxado pelo governo. Isso também explica o porquê que esses impostos, porquê que algumas mercadorias importadas chegam ao mercado com preço muito elevado. Eu sempre ouço de amigos, alunos, enfim, que fazem viagens internacionais e eles encontram o mesmo equipamento, o mesmo produto, o mesmo aparelho que eles encontram no Brasil por um valor muito mais alto, eles conseguem adquirir esse mesmo produto em outros países por um valor menor. Por que disso? Vamos pegar agora o exemplo do iPhone, né? Que é o mercado de desejo de todo mundo, o iPhone 7. É um produto que vai chegar no mercado com um preço extremamente exorbitante, não em razão apenas do aparelho, mas também em razão da tributação do famoso imposto de importação que esse produto recebe ao entrar no Brasil. Entendi. Então, quando o produto entra no Brasil, é importado, ele recebe essa tributação. E quando o produto sai do Brasil, é o mesmo imposto? Aí nós temos um outro imposto que tem a natureza de sobretaxar esse produto também. É o imposto de exportação. É um imposto que recebe muita crítica, tá? De forma geral, por estudiosos, tributaristas e até mesmo pela classe empresária. Ou seja, ao invés de eu incentivar a produção industrial, né, para produzir em grande escala, para atender o mercado interno e também atender o mercado externo, que isso geraria, né, gera emprego, gera renda para o país, existe esse imposto, que é o imposto sobre exportação, que acaba também fazendo com que um produto nacional brasileiro ele chegue no mercado com um preço não tão competitivo. E nós estamos aqui tratando de mercado externo, mercado consumidor, que está concorrendo com produtos em larga escala, como os produtos da indústria chinesa, por exemplo.
Então, uma crítica que existe com relação a esse imposto é que ele acaba dando um custo maior, eleva o valor do produto. eleva o valor do produto, que ele chega lá fora já sem competitividade. Entendi. Então ele chega mais caro e acaba que não ganha tanto mercado. Exatamente. Se não tivesse esse imposto. Exatamente. Entendi. Nós temos ainda o imposto de renda, que é também de competência da União. Sim, o famoso imposto de renda que dói no bolso de muita gente. É muito interessante que nós, em épocas políticas, em época de campanha, seja ela em que esfera for, municipal, estadual, federal, sobretudo no federal, é muito importante, é bem recorrente que a gente ouça se falar na famosa correção da tabela do imposto de renda. Na verdade, o imposto de renda, ele incide sobre os ganhos que as pessoas possuem, que as pessoas têm. Nós geralmente associamos o imposto de renda somente à questão salarial. Então, se eu ganho acima, pela tabela de hoje, esse valor é de R$ 1.903,28, qualquer pessoa que ganhe acima desse valor, ela vai ser por mês. R$ 1.903,98. Qualquer pessoa que ganhe acima desse valor, ele vai ter o salário tributado. E existe uma tabela progressiva. Tá? A alíquota do imposto ela vai variar de acordo com a renda. Então, as pessoas que ganham acima disso, mas porém entre R$ 1.923 e R$ 3.000, por exemplo, vai pagar 7,5% de imposto de renda. E à medida que o salário ele vai aumentando, a renda da pessoa vai aumentando, essa alíquota ela aumenta também. Ela pode chegar a 27,5%. Altíssima, altíssima. É muita coisa. E qual que é a relação disso com a famosa declaração de isenção de imposto de renda? O que tem a ver? A declaração de isenção de imposto de renda, que ela já foi obrigatória no Brasil, alguns anos atrás, eles criaram aquele mecanismo de você fazer o recadastramento do seu CPF para poder declarar a sua isenção. Isso gerou uma burocratização ainda maior para a Receita Federal e ela acabou abrindo mão desse procedimento. Hoje, quem faz a declaração de imposto de renda são só as pessoas que estão fora da tabela de isenção. Ou seja, qualquer pessoa que ganhe abaixo de R$ 1.923,98, por si só, ele já está isento da declaração, não precisa declarar. Se ele ganhar acima desse valor, é necessário que ele faça a declaração, porque se ele não fizer, com o sistema informatizado que nós temos hoje, de cruzamento de informações, Receita, bancos, cartórios, seguramente, mais cedo ou mais tarde, a Receita vai pegar a sua movimentação financeira. E uma vez verificado que você não declarou o seu imposto de renda, você vai sofrer as penalidades previstas em lei. Não declarou ou não declarou da forma correta, existe muito ajeito, hoje em dia está mais difícil, porque o governo ele está cercando mais. Então, uma das formas de sonegar muito imposto de renda era com a apresentação de recibo de tratamentos médicos e odontológicos que na verdade não eram feitos. Mas hoje, com o novo sistema de cobrança, os profissionais liberais, sejam eles advogados, dentistas, médicos, ao ele emitir um recibo para o seu paciente, para o seu cliente, ele obrigatoriamente deve informar isso para a Receita. Então chega um momento que a Receita sabe quantas vezes você foi ao dentista, ela sabe quantas vezes você foi ao médico ou quantos advogados você contratou no ano. Hoje, porque se não fizer isso, o profissional liberal que emitiu o recibo sem informar para a Receita, ele é penalizado. Entendi. Se prepara totalmente para ela poder pegar quem... Isso é o famoso cruzamento de dados. Compreendemos. O IPI. IPI. O que significa isso? Imposto sobre produtos industrializados. Esse IPI ele ficou muito famoso, sobretudo no governo Lula, que para poder incentivar a produção industrial no Brasil, sobretudo a produção automobilística, quando a indústria automobilística ela começa a dar sinais de desaceleração, ela começa a dar sinais de queda de vendas,
era um dos impostos que o governo agia imediatamente reduzindo o IPI. Alguns de vocês talvez vá ter em casa ou vai conhecer alguém que já adquiriu carro com a alíquota de IPI reduzido. Então o governo pega o imposto que tem uma alíquota X, uma alíquota cheia, e para poder baratear esse produto, a oferta desse produto no mercado, o governo, como é de competência da União, ele por medida provisória, por decreto, ele reduz essa alíquota, consequentemente ele arrecada menos, porque vai incidir menos impostos sobre esse produto e ele vai chegar no mercado mais barato. Mas entendi. É só para automobilismo? Na verdade, esse imposto ele pode ser, o IPI ele incide sobre diversos outros segmentos de produção do Brasil. Mas é aquela questão, a indústria automobilística ela tem um lobby muito forte no governo. Então a pressão dos fabricantes de automóveis junto ao governo federal é muito maior. Mas não quer dizer que o governo ele pode isentar o IPI apenas de automóveis. Existem vários outros segmentos que, se for necessário e o governo achar que é importante para a economia naquele momento, ele pode fazer também. Não é muito comum, mas ocorre. Pode acontecer. Imposto sobre operações financeiras. IOF, famoso IOF. É muito interessante que IOF, o nome já diz, Imposto sobre Operações Financeiras. Então, todas as operações financeiras que eu faço junto a bancos, em regra, ele passa pela tributação do IOF. É muito transferência? Não, operações de crédito. Operações de crédito. Depósito? Não. Pagamento? Não. O bacana de tudo isso é que nós tínhamos a CPMF, que era a contribuição provisória, que virou permanente, sobre movimentação financeira. O Congresso Nacional derrubou a CPMF e o IOF ele já existia. O IOF ele sempre existiu, porém com uma alíquota menor. Para poder repor esse imposto, essa arrecadação dessa contribuição que o governo perdeu, ele majorou, na verdade, a alíquota do IOF. O IOF hoje está muito mais caro. O IOF ele não vai incidir sobre essas movimentações básicas, como transferência e depósitos, não. Ele vai incidir sobre operações de crédito. Se você for financiar a sua casa própria, por exemplo, a operação vai ter IOF. Se você for financiar o seu carro, se você for pegar um empréstimo, então tudo aquilo que envolva crédito bancário, feito com instituições financeiras, ela vai ser tributada pelo IOF, que hoje está muito mais caro do que era 2, 3 anos atrás. Entendi. ITR, Imposto sobre Propriedade... Imposto Territorial Rural. É um imposto que seria, eu sempre brinco que é o oposto do IPTU, O IPTU é Imposto de Propriedade Territorial Urbana. Lembrando que nós estamos tratando de impostos de competência da União. O IPTU é de competência do município. Mas só para as pessoas poderem entenderem melhor, seria o imposto que os proprietários de imóveis rurais têm que pagar. Existe uma lei, que é a Lei 9.393 de 96, ela vai regulamentar tudo sobre o ITR, inclusive qual é a alíquota que esse ITR terá, qual vai ser o tamanho da terra que vai ter que pagar imposto, a partir de que momento opera-se a isenção desse ITR ou não. Por exemplo, se for terra, se for uma propriedade rural que não tiver nenhum tipo de produção agrícola, é possível que você solicite a isenção do pagamento do ITR. Então ele é progressivo também? Ele é progressivo também. E tem uma conforme, lei, conforme o tamanho? O tamanho, as condições, o uso pode ter variação. Sim. Imposto sobre as grandes fortunas. Cadê esse imposto? Ele existe? IGF. Existe na prática, ou melhor, na teoria, na prática ainda não. Por quê? A Constituição, no capítulo próprio, se não me falha a memória, artigo 153, que trata das questões tributárias do Brasil, ele criou a possibilidade de tributação sobre grandes fortunas. E é uma briga antiga. É uma briga muito antiga porque nenhum governo, nenhum presidente conseguiu ainda regulamentar esse imposto. É um imposto que vai incidir sobre grandes fortunas, mas ele depende especificamente de aprovação do Congresso Nacional.
diga-se de passagem, né, deputados e senadores, e que também registra-se, provavelmente sejam os possuidores das maiores fortunas. Então não há interesse legislativo, não há interesse do poder público para que os nossos representantes eles aprovem a incidência desse IGF, que é Imposto sobre Grandes Fortunas. Então, enquanto isso, como a própria Constituição exige que para que esse imposto ele tenha validade, é necessário que ele seja regulamentado tem uma lei regulamentando, criada pelo Congresso, e os nossos legisladores ainda não se interessaram em fazer essa lei, é um imposto que existe no papel, mas não existe na prática ainda. É uma questão política. É uma questão totalmente política, totalmente política. Então nós encerramos os impostos da União. Vamos falar um pouco dos impostos dos estados. IPVA. Nossa! Todo ano. Famoso IPVA. Sabe o que eu acho bem interessante com relação ao IPVA? Que eu ouço muito e eu mesmo já, de forma até equivocada, eu já divulguei essa ideia do IPVA não ser utilizado pelo governo para recuperar as ruas, ou para não recuperar as estradas que a gente circula, porque a gente associa, né, IPVA, veículo, estrada, enfim. Mas é bem oportuno, eu acho que essa aula ela vai ser muito importante para esclarecermos isso. Os impostos, em regra, eles não possuem destinação específica. Okay? Eu não posso vincular o imposto a uma atividade específica do Estado. Por exemplo, eu não posso utilizar o IPVA somente para recuperar estradas. Eu não posso utilizar o imposto federal, por exemplo, o IPI, apenas para poder incentivar a indústria. Não existe isso. Os impostos, em regra, eles possuem uma finalidade geral. Quem vai definir o quanto a ser aplicado, como ser aplicado, vai ser o governo que arrecada. Então é muito comum nós ouvirmos que os nossos impostos não são utilizados para o IPVA, não é utilizado para a recuperação de rodovias. Não existe essa obrigação do governo estadual de pegar a arrecadação do IPVA, que, diga-se de passagem, é altíssima, né? É uma verdadeira fortuna, são milhões e milhões de reais, mas esse dinheiro de todos os impostos, seja ele do âmbito municipal, estadual ou federal, ele vai para o que nós chamamos de caixa único. Ele vai para o poder público. Tá? Salvo algumas exceções, né? Esse imposto, a lei determina onde ele deverá ser utilizado em específico, né? Mas, em regra, não existe essa destinação específica que as pessoas acreditam que exista e tanto cobram, né, do poder público a aplicação daquele imposto naquela área. Exatamente. Agora não vamos mais cobrar necessariamente esse vínculo. Na verdade, não existe. E o ITCMD? ITCMD, Imposto de Transferência, Causa Mortes e Doação. É um imposto que vai incidir, na verdade, sobre todos os bens. É um imposto que está muito mais vinculado à questão de inventários. Tá? Alguém vem a óbito e deixa ali um patrimônio. E esse patrimônio é feito o inventário dele, é feito a partilha. Então, em cima dessa movimentação... O inventário, o que é o inventário? O inventário seria o acervo de bens que alguém adquiriu em vida e, após a sua morte, deixa para os seus herdeiros. Tá? Inventário, testamento, enfim. Ele está sempre associado a uma lista, né? Um conjunto de bens que alguém que faleceu deixou e esse bem precisa ser destinado de alguma forma a alguém. Sim, né? Então, os herdeiros, exatamente, os herdeiros. Então, quando você vai fazer um inventário, você vai cumprir um testamento, você precisa de pegar esse patrimônio que foi deixado por essa pessoa que faleceu e fazer a partilha, fazer a venda, fazer a doação disso. Sobre essa movimentação que houver desse patrimônio deixado por essa pessoa que faleceu, vai existir o ITCMD. E se for uma situação em vida?
não morreu, doou uma doação, também incide o mesmo imposto? Aí vai ser só o ITCD. 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 É o imposto, né, sobre transferência de doação. É um imposto que tem também a sua alíquota específica, ele vai existir sobre essa movimentação que acontecer não necessariamente após a morte de alguém, porque quando a pessoa morre, essa movimentação ela deixa de ser apenas ITCD e passa a ser ITCMD. ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Esse ICMS é um problema. Como é de competência do Estado, cada Estado legisla, regulamenta a sua alíquota de ICMS de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua necessidade. A gente percebe que à medida que nós vamos descendo a esfera do poder, né, saindo dos impostos de ordem federal, vamos para o estadual, até chegarmos no municipal, à medida que nós vamos estreitando essa competência, vamos assim dizer, maior é a possibilidade de divergências e de guerra fiscal, que nós chamamos de guerra fiscal. Por exemplo, em Minas Gerais, que é o nosso estado, existe uma guerra fiscal tremenda com o estado de São Paulo. Por quê? A alíquota do ICMS aqui de Minas Gerais ela é muito maior do que a alíquota do ICMS do estado de São Paulo. Ah, professor, então eu posso comprar uma mercadoria mais barata de São Paulo para consumir em Minas Gerais? Pode. Mas ao essa mercadoria passar pela fiscalização, ela vai ser sobretaxada. Então, vai incidir sobre ela a diferença de ICMS. Então, se lá em São Paulo, por exemplo, o ICMS, salvo engano, acho que é 12%, em Minas é 18%, qualquer produto que você adquirir do estado de São Paulo, ao ele entrar no estado de Minas Gerais, ele vai sofrer uma sobretaxa de 6%. E vamos registrar que não é simples de você burlar a lei e tentar consumir ou trazer produtos de outro estado para cá de forma tranquila, não. Por quê? Quando essa mercadoria sai lá da fonte do estado de São Paulo, o fornecedor é obrigado a entrar no sistema da Receita e comunicar que ele está vendendo aquela mercadoria para alguém que mora no estado de Minas. Logo, quando essa mercadoria entra em território mineiro, automaticamente as autoridades fiscalizadoras já têm conhecimento disso e só te entregam uma fatura para você pagar a diferença. Nossa. É assim que funciona. Vamos dar uma finalizada na parte de impostos, encerrando com os impostos do município. Okay. Nós temos aí, o senhor já comentou, do IPTU. Temos também o ITBI e o ISSQN. Esse ISSQN todo mundo já viu, mas ninguém lembra. ISSQN. Está lá no livrinho. A gente abre um livro e está lá escrito ISSQN. Que imposto que é esse? Começa dele. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. É um imposto assim, meio que sem uma lógica muito, vamos dizer assim, muito plausível de existência. É uma forma que o ente público, através do seu poder fiscalizador, tem de tributar qualquer serviço de qualquer natureza, o próprio nome já fala. Então, qualquer prestador de serviço, né, no âmbito municipal, ele vai emitir uma nota fiscal. Um encanador, o bombeiro, o eletricista, o porteiro que vai lá dar manutenção no portão da sua casa, qualquer pessoa que dependa, né, da prestação de serviço e precisar de fazer a emissão de nota fiscal, ele vai recolher o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Na prática ocorre? Ocorre. Na prática ocorre. Tanto que hoje a emissão de notas fiscais, elas estão eletrônicas, elas estão informatizadas, né? Então você entra no site das prefeituras, isso eu acho que já está hoje a nível de Brasil, né? Lá você tem todo um cadastramento que você faz, né? E ao você gerar essa nota fiscal,
você automaticamente já é tributado sobre esse ISS-QN. E é interessante nós registrarmos que, como o próprio nome fala, sobre qualquer natureza. Então não tem distinção, é um tipo de imposto que não traz muita distinção. A lei ela não limitou exatamente quem deve ou não deve ser tributado. É diferente, por exemplo, do imposto de renda. Quem é tributado do imposto de renda, que é de competência federal? Qualquer pessoa que ganha acima de R$ 1.903,98. Qualquer pessoa que não esteja dentro dessa faixa salarial está fora da tributação. Com o ISS-QN, que é imposto sobre serviço de qualquer natureza, a lei ela não trouxe essa seleção. Não determinou. Né? Então, houve atividade, emitiu a nota fiscal, incidiu o imposto. Vamos deixar o IPTU por último? ITBI. Imposto, né, sobre bens imóveis, transferência de bens imóveis. Seria vamos dizer, o inverso do ITCD, né? Seria o imposto que incide sobre qualquer transação, tá? Imobiliária. Então, você comprou uma casa, você paga ITBI. Você não consegue nem registrar essa escritura no cartório se você não tiver com o ITBI recolhido. Tá? Aqui em Minas Gerais, a alíquota do ITBI ela é de até 2,5% sobre o valor do imóvel. O que é bem interessante é que o ITBI ele vai incidir sobre o valor venal do imóvel. Vamos explicar o que seria valor venal. Nós temos um imóvel X que no mercado imobiliário ele tem o seu valor aí de R$500 mil, R$500 mil. Logo, 2,5% sobre R$500 mil seria uma quantia razoável. Porém, o imposto ele não é calculado sobre esses 2,5%, sobre esse valor de 500 mil. Ele é calculado sobre o valor que o poder público avalia. Aí é quando o avaliador da prefeitura ele vai até o local do imóvel, ele faz uma avaliação. Então, esse imóvel que no mercado imobiliário ele vale R$500 mil, mas diante da avaliação da prefeitura, né, que é a famosa avaliação da prefeitura, ele vale 50 mil, o ITBI vai ser recolhido sobre o valor da avaliação. Entendi. É muito interessante, aconteceu no município aqui de norte de Minas há algum tempo atrás, um loteamento, né, em que o prefeito ele ficou intrigado com a avaliação que os fiscais da prefeitura fizeram do imóvel. E ele colocou algumas pessoas da confiança dele, para ir até o loteamento, poder pegar por escrito, né, os valores que os lotes estavam sendo vendidos. E a pessoa foi, e o vendedor não sabia que aquilo se tratava de uma fiscalização, assim dizer, disfarçada. O vendedor colocou no papel que os lotes valiam tanto. O prefeito, com base nesse documento, ele mandou alterar o valor desses imóveis todos. Então, todo mundo que comprou lotes nesse loteamento específico pagou um valor de ITBI muito mais caro. Nossa, porque foi esperto. Foi uma jogada de esperteza para aumentar a arrecadação. Bem esperto. E o IPTU? IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbano. É um imposto que muita gente paga um pouco chateado, né? Porque, assim como eu disse anteriormente, as pessoas têm aquele anseio de que os impostos eles precisam de ter uma destinação específica, mas na verdade não tem. E por que não tem, professor? É muito simples. O poder público, a máquina pública, a fazenda pública, ele não tem atividade produtiva. A máquina pública, ela vive especificamente da arrecadação, ok? Com raras exceções aí de uma Petrobras, bancos que pertencem ao governo e que eventualmente gerem alguma receita, mas isso não é a atividade principal do Estado. A
a atividade principal do Estado é administrar recursos que são arrecadados das pessoas. Então, eu não posso dar uma destinação específica para esses impostos, porque seguramente alguns segmentos da administração ficarão sem receita. Eu posso destinar talvez IPTU para a questão de infraestrutura, destinar aí, exemplo, o ISSQN para a saúde municipal, mas quando eu faço isso, eu corro o risco muito grande de deixar alguns segmentos tão importantes quanto esse que nós citamos aqui sem receita. Educação sem receita. Então, o IPTU, embora ele esteja muito relacionado, muito ligado a essa questão da infraestrutura, e de fato ele é em grande parte utilizado com essa finalidade de se manter a infraestrutura do município, mas não é apenas, essa não é a finalidade específica. Tá, dele. E não é obrigatório, não está vinculado. Não. Existem leis municipais que regulamentam qual é o percentual, isso vai variar de município para município, né, porque as câmaras municipais elas são autônomas, né, para poder fazer isso, mas, em regra, existem leis municipais que vão regulamentar especificamente qual que é a parcela em percentual daquele imposto que vai ser utilizado para aquela finalidade. E só um registro que eu havia me esquecido, sobre o IPVA, ele não fica 100% com o Estado, não fica. 50% do IPVA, do que se arrecada com o IPTA, ele é rateado, ele é fatiado com os municípios. Em aulas anteriores, eu expliquei para o pessoal do crédito tributário. Então, nós temos o crédito e para ele ser cobrado tem que ter o lançamento desse crédito. Então, ele passa a ser alvo de uma execução. E a pessoa não pagou o crédito, é o contribuinte, chega lá, crédito para eu pagar, e aí? Não pago, não quis pagar, ou não tinha dinheiro, não concordei, não paguei. O que o Estado, o município, ou a União pode fazer para cobrar esse crédito de mim? O que eles fazem? É muito bacana e importante abordar esse tema, porque com as dificuldades, com as decepções políticas que nós temos vivido nos últimos anos, né, no Brasil, em todas as esferas de poder, municipal, estadual, federal, há sempre alguém insatisfeito com a atividade política que nós vivemos. Isso gera nas pessoas o direito de não pagar alguns impostos. Não vou pagar, o prefeito está fazendo nada, o governo está fazendo nada, só roubam, né? Desviam nosso dinheiro, está aí a Lava Jato mostrando isso. Isso gera essa sensação de isenção de tributação. Na verdade, isso não pode acontecer. Com as taxas pode. Com as taxas pode. Também não. As taxas, que elas são uma variação de impostos, né? As taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, eles, uma vez, porque os impostos para serem criados, professora, ele não é criado porque o prefeito achou que ele tinha que criar. Ele não é criado apenas porque ele está precisando de dinheiro. Existe todo um rito, todo um procedimento legislativo para se aprovar a criação de um imposto. Seja ele uma taxa de contribuição, seja ele a majoração da alíquota de IPTU, a redução da alíquota de IPTU, enfim, seja que tipo que for de procedimento tributário, ele passa por um procedimento jurídico e por um procedimento legislativo. Uma vez aprovado e atendido esses requisitos da legalidade para a criação de um imposto ou de uma taxa, seja o que for, ele passa a ser de pagamento obrigatório. Então não se cria um imposto para falar, você quer pagar? O nome já fala, é imposto, está sendo imposto a você. Então não existe essa possibilidade. É onde muitas pessoas, muitos empresários acabam se dando mal. Por quê? Quando eles deixam de recolher esses impostos, eles deixam de pagar esses impostos, quem deveria receber esses impostos passa a ser o quê? Credor. Então ele tem um crédito não recebido de quem deveria pagar. Né?
se nós tivermos uma dívida a ser recebida de alguém, de alguma empresa, de algum banco, nós vamos recorrer quem? À justiça, acionar aquele devedor para que ele venha fazer o pagamento. Com o Estado, com o município, com a União, funciona exatamente da mesma forma. Registrou-se a inadimplência, né, do pagamento, o não pagamento de alguns impostos, o governo, em regra, ele segura ali por algum tempo. Geralmente, hoje as execuções, a chamada execução fiscal, hoje elas estão mais céleres, estão mais rápidas. Mas antes era muito comum se acumular anos e anos de IPTU atrasado, por exemplo, para ser executado. Hoje não mais. Mas qualquer pessoa que não fizer o pagamento dos seus impostos, seja ele em que esfera for, ele está sujeito a sofrer uma ação de execução fiscal. É a forma que o governo tem, que o poder público tem, de receber aquilo que não foi pago. Entendi. Então, e como é que chama a dívida de não paguei? Aí eu me tornei uma devedora. Temos então a dívida ativa. Ok. Não é? Tá. Se você for a uma concessionária comprar um carro e não pagar, o seu nome vai para onde? A empresa vai te incluir no Serasa, SPC, enfim, qualquer tipo de órgão restritivo de crédito. Exatamente. É a forma que os credores possuem de inibir, né, o devedor a ficar devendo aquele valor e fazer o pagamento daquela parcela que foi adquirida, do bem que foi adquirido. Com o poder público, não existe um Serasa, não existe um SPC das prefeituras, não existe um SPC dos estados, não existe um SPC e um Serasa da União. Mas existe a famosa dívida ativa, que na prática tem o mesmo efeito. Tá? É um cadastro onde todas as pessoas que possuem débitos com o poder público, ele tem o nome inserido. Ah, mas eu não preciso desse cadastro para nada, então se meu nome for parar lá não tem diferença nenhuma. Faz. Experimenta passar no concurso público e vai tentar tomar posse e eles vão te pedir a primeira coisa, comprovante de votação, se for homem, certificado de reservista, comprovar que ele está com as obrigações militares em dias, e terceiro, uma certidão de quitação de débitos da dívida ativa. Ou seja, que ele não vai ter nenhum débito, o nome dele nunca esteve lá, ou se esteve, ele está com a situação regularizada. Então, acreditar que dever o governo, né, não vai dar em nada, foi um pensamento que talvez funcionou durante algum tempo atrás. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, recolga. Para a União, para o poder público, colocar o nome de uma pessoa nessa lista, né, que chama dívida ativa. Existe algum requisito? Simplesmente não pagou, demorou 2, 3 dias, venceu, vamos pôr na lista? Existe uma lei que regulamenta essa questão da inclusão na dívida ativa, mas eu resumiria da seguinte forma. Em regra, você está devendo, aquele débito venceu, você não pagou, você não renegociou, se não me falha a memória, que acho que de 30 a 90 dias para que o poder público possa fazer a inclusão na dívida ativa, nesse cadastro, vamos assim dizer, de devedores, né, do Estado, do município, da União. Existe esse prazo aí para poder ser feito essa inclusão. A inclusão, tá, do nome na dívida ativa, ele é um procedimento administrativo. Então ele não requer nenhuma formalidade jurídica, não tem que ter processo, não tem que ter nada disso. A inclusão na dívida ativa, ela pode ser feita de forma administrativa. Então a prefeitura, o IPTU, ele é lançado, ele é distribuído para a população, talvez no mês de janeiro, fevereiro, parcelado aí até meio do ano. Chegou o mês de julho, por exemplo, o prefeito ele pode mandar fazer um levantamento, verificar quem pagou o IPTU e quem não pagou. Quem não pagou o IPTU, automaticamente ele pode mandar de forma administrativa, sem necessidade de mandar carta, intimação para aquela pessoa, o prefeito ele pode determinar a inclusão do nome dessa pessoa na dívida ativa. A mesma coisa acontece com o IPVA. A forma que nós sofremos a pressão com o IPVA, principalmente, são as blitz.
quando o governo verifica que a arrecadação de IPVA foi muito abaixo do que ele esperava, ele intensifica as blitz. Mas o fato de você ter o seu veículo, talvez, eventualmente, apreendido numa blitz, não tira do Estado o direito de incluir o seu nome na dívida ativa. Então, você corre o risco de ficar sem um veículo, de pagar a diária de deslocamento, de remoção daquele veículo para algum pátio. Você continua devendo os impostos, porque a apreensão do veículo não quita os impostos, e você ainda pode ter o seu nome negativado na dívida ativa, que é um procedimento muito simples. Ele não requer nenhuma forma específica. Não. Vamos falar um pouquinho do procedimento da execução fiscal. Ah, sim. Credor é aquele que tem o direito a receber o débito. Sim. Aí pode ser União, pode ser o Estado, pode ser o município. E as outras partes, ou a outra parte? Tá. Então, como nós acabamos de dizer, a dívida ativa ela não tem uma forma específica para acontecer. De forma administrativa, o poder público, estadual, municipal ou federal, ele pode simplesmente solicitar, né, dos departamentos específicos de fiscalização, né, dos poderes, a inclusão, a negativação, vamos assim dizer, dos devedores. Já a execução fiscal é um pouco diferente. Como você bem disse, a execução fiscal eu tenho no mínimo 2 polos. O credor e o devedor. Em se tratando de matéria de ordem tributária, o credor vai ser sempre o órgão público. Vai ser sempre o órgão público, exatamente. Os devedores serão, em regra... Quem deveria ter pago. Exato. E não pagou. Então, para isso, existe um procedimento já diferenciado. É necessário e também não é feito de forma administrativa, não. Isso já é a execução fiscal em si, ela já tem a formalidade jurídica. É um processo que ele tem que ser proposto pelo poder público na vara de fazenda pública. Então não é em qualquer fórum, não é em qualquer estabelecimento judiciário que você vai chegar lá e falar, não, eu quero cobrar isso aqui. Não é. Mesmo sendo municipal, fazenda. Se for municipal, é na vara de fazenda pública, né, da Justiça Estadual. Se for impostos de âmbito federal, vai ser na Justiça Federal. Mas se for estadual e municipal, ele vai ser sempre na vara de fazenda pública que cada comarca possui. Por menor que seja o município, por menor que seja a comarca, né, ali sempre terá uma vara de fazenda pública que é especializada em receber essas ações, e ali essa cobrança ela é feita através de um processo. É montado um processo, na verdade, onde vai ter o credor, vai ter a qualificação do credor, a qualificação do devedor, a fundamentação daquele débito, qual que é a origem daquele débito. Ele é o IPTU que não foi pago, ele é o ITBI que não foi pago, ele é o ISSQN que não foi recolhido. Então é necessário que haja essa especificação. Aí o juiz vai receber aquele processo, vai verificar se ele preenche, se ele atende a todos os requisitos, né, que a lei determina. Tem que estar escrito na dívida? Sim, tem que estar escrito na dívida ativa. Se ele não tiver inscrito na dívida ativa, ele deve ser inscrito anteriormente para poder estar sendo executado. Então é essa análise. É esse estudo sobre se aquela dívida ela atende ou não às determinações que a lei faz para ela ser cobrada na justiça, é que o juiz faz. Estando tudo verificado, o juiz manda citar o devedor, né, para que ele venha fazer o pagamento, ou que ele venha justificar que ele não deve, que ele pode acontecer caso de lançamento de imposto indevido. Eu vou dar a você um exemplo aqui. Algumas áreas do município, né, elas podem ser isentas de IPTU. Tá? Então, às vezes, por algum erro, por algum equívoco, acaba se lançando o IPTU para algum imóvel que deveria estar isento do pagamento do IPTU. Aí, a prefeitura manda executar essa dívida. Né, escreve na dívida ativa e manda executar. Então, nesse momento em que o devedor recebe esse processo, ele tem o prazo para se defender, para poder pagar
ou não fazer nada. A escolha é dele. Ou ele paga, ou ele se defende e não faz nada. Lembrando que para tudo tem uma consequência. Né? Então, citação, o devedor vai ser informado. Que ele está sendo executado e o valor do débito e a origem daquele débito. E o que ele tem que fazer? Ou ele paga, ou ele justifica por que ele não pagou, ou ele não faz nada. Faz de conta que não recebeu nada. Ele pagando, encerrou o processo. Encerrou a execução. Exato. Ele pagando. E se ele justificar, ele pode simplesmente eu vou justificar, então por enquanto eu vou ganhar tempo. Eu devo, mas eu vou ganhar tempo justificando. Ele pode fazer isso? Pode, e fazem, mas não recomendo. Por quê? A partir do momento, e eu falei isso de forma bem clara anteriormente, estou tratando de uma ação de execução fiscal que corre perante a justiça. Então vai ter um juiz que vai estar cuidando desse processo. E vale aquela famosa regra, com justiça não se brinca. Então se eu tenho conhecimento do meu débito, tá? E eu lanço mão do direito que a lei me dá de fazer a defesa, mas eu faço ela apenas com o objetivo de arrastar esse processo e ganhar tempo, seguramente ao final, ou até no curso do processo, quando o juiz verificar que você agiu de má fé, que você agiu de forma protelatória, de forma a causar obstáculo, protelatória é ganhar tempo, é tumultuar o processo, é querer ganhar tempo realmente com algo que eu sei que eu devo. Mas pela velocidade que o nosso judiciário anda, eu devo IPTU aqui, R$100 mil. Mas eu vou falar que eu não devo, porque isso vai arrastar daqui 5 anos, daqui 5 anos eu vejo o que eu faço. Existem algumas pessoas que fazem isso, mas não é o correto. Ele tem que fazer, depositar o valor? Sim. Para se discutir uma dívida tributária, é necessário que eu faça o que nós chamamos no mundo jurídico de garantia do juízo. Ou seja, o poder público vira e fala para mim, olha, prefeitura, você me deve aqui R$1 milhão de imposto, ok? Você fala, não devo tudo isso não, eu posso dever no máximo uns 200 mil, mas vamos discutir isso. Nesse caso, eu não fiquei parado e também não quitei de imediato. Eu vou discutir aquele débito. A lei determina que seja oferecida uma garantia, um pagamento disso. Então eu pego R$1 milhão que supostamente eu devo, vou numa conta judicial, uma conta do processo, uma conta que o juiz manda abrir, tá? E vou lá e deposito R$1 milhão. E vou discutir. Vou juntar provas, vou dizer que eu devo, vou dizer que eu não devo, por que eu devo, por que eu não devo. Ao final, verifica-se que você devia realmente R$1 milhão. Se isso acontecer, o dinheiro está depositado. Mas no final, verifica-se que houve um erro. Você não devia R$1 milhão, você devia só R$100 mil. Então, o juiz libera os R$100 mil para o poder público, para o município, e te devolve os seus R$900 mil. Mas para discutir qualquer dívida tem que ter a garantia. Se eu não tiver o dinheiro? Você seguramente vai sofrer as penalidades que é previsto em lei, que é a penhora. Então todos os bens que tiver em seu nome, com exceção que a própria lei faz de alguns bens que são impenhoráveis, mas em regra todos os bens, todo patrimônio que você possuir, ele responde pela sua dívida tributária. Fazenda, veículos, imóveis, o que você tiver. Agora vamos imaginar que eu estou sendo executada, mas eu também tenho outras dívidas. Eu devo o Estado, eu devo o município, mas eu também devo um empresário da cidade. Como é que fica? Qual que é a preferência? A mais antiga? A maior? Não. Aí existe o legislador, né, quando ele criou essa possibilidade de execução, ele foi muito esperto, né, em dar preferência, seria crédito preferencial para o poder público. Em qualquer tipo de execução que você vier a sofrer, ainda que de terceiros, de bancos, de lojas, de qualquer pessoa que você venha a dever e for te executar, o poder público chega e faz o quê? Ele fura a fila e passa na frente.
Então, vamos dar isso em exemplo para que as pessoas compreendam melhor. Você deve impostos aí de R$100.000 para o governo, tá? para o prefeito. E o prefeito penhorou a sua fazenda. Só que essa mesma fazenda sua, ela vale R$5 milhões. E essa mesma fazenda, ela já está hipotecada, né? O nome certo é hipoteca. O governo, ela já está hipotecada para um banco que você fez algum financiamento rural, né, em algum banco e você dá a fazenda em garantia. Só que você não pagou o banco e você não pagou os seus impostos. O prefeito foi lá e executou a sua fazenda, tomou de você. Entre o banco e a prefeitura, quem que você acha que tem preferência de receber o dinheiro? No caso, vai ser a prefeitura, porque os créditos de ordem tributária, eles têm preferência. Os créditos tributários, eles só vão perder a preferência para os créditos trabalhistas. Tá? Então, vamos pegar uma grande empresa que faliu. Ela fechou as portas e não mais está em atividade. E ela fechou as portas devendo impostos, devendo funcionários, devendo bancos, devendo credores, devendo infinidade de pessoas. Aí existe um processo de execução para o recebimento desse valor, onde as pessoas irão se inscrever, né, para poder receber. Aí, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando agora, vale o seu exemplo. Nesse caso, a ordem de preferência é as dívidas mais antigas. Elas recebem primeiro. Mas, outra vez, nesse caso, o poder público tem preferência. No caso de empresas falidas, ele só perde para trabalhistas. Então, sua empresa fechou as portas, devendo Estado, empregados, bancos e etc., na hora de pagar, é o único momento em que o Estado fica em segundo lugar. Primeiro, os funcionários recebem, né, os ex-empregados recebem, né, o juiz determina-se que faça o pagamento de todos eles, para que, no segundo momento, aí o Estado entra. Aí depois é que vai vir bancos e outros credores. Entendi. Aí, pagando a dívida, executamos tudo e encerramos o assunto. Encerrou tudo. Se pagar a dívida ou discutir, provar que você não deve, na verdade, né? Se provar que não deve, levanta o dinheiro que estava disponível. E o nome sai da lista também. Sai. De dívida ativa. Professor, doutor, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação. Nossos alunos, eles com certeza estão esclarecidos com este tema. Nada melhor do que conhecer a prática para a gente entender melhor. Bem, professor, eu agradeço a oportunidade, parabenizo pela iniciativa e pela oportunidade de dividir um pouco desse conhecimento, principalmente em numa matéria que está tão ligada à minha vida, ao meu dia a dia, que quem é de nós que não paga imposto? Não existe nenhum cidadão. Eu tive um professor na faculdade que falava que ao nascer nós só temos duas certezas, que você vai pagar imposto e que você vai morrer um dia. As únicas certezas que nós temos na vida é essa. Então é importante que oportunidades como essa sejam dadas de explicar às pessoas como que funciona, o que é obrigação, o que não é, quais são as consequências quando eu deixo de cumprir com a obrigação. Né? Só fazendo aqui um breve registro, falando sobre execução fiscal, nós tratamos de forma muito abrangente a questão da resposta, né, de você pagar a dívida ou de você não discutir a dívida, garantir juízo e discutir a dívida. Mas aí vem aquela questão, e se eu simplesmente ignorar o processo de execução fiscal, o que acontece? E se vocês simplesmente saberem que devem, forem citados pela justiça e falarem assim, aqui não vale aquela regra, devo e não nego, pago quando eu puder, não. Não. Se vocês forem em algum momento citados por uma dívida de execução fiscal, a minha recomendação é que procure imediatamente um profissional, um advogado, para poder prestar o esclarecimento devido, para que faça a defesa, porque uma vez que você não responda e não pague aquela dívida, essa dívida ela não deixa de existir. Você continua devendo ela com juros e correção. E o grande problema, quando você menos assustar, você vai ter qualquer bem ou qualquer valor
de sua conta corrente pode ser bloqueado para isso. Então, o silêncio, nesse caso, não é a melhor resposta, né? Mas é isso aí, o direito tributário ele rege nossas vidas, ele está realmente intimamente ligado a tudo que nós fazemos, da água que nós bebemos, ao carro, à viagem internacional que você faz, toda ela é tributada. Porque, como nós dizemos, o poder público ele não possui outra fonte de receita se não for os impostos. Então, por isso que os impostos são tão rigorosamente cobrados, porque senão simplesmente gera a falência da máquina pública, o governo não vai poder conseguir manter a estrutura estatal e, consequentemente, vai faltar serviços essenciais a nós cidadãos. Já falta, né, com tanto imposto sendo pago, mas se esses impostos deixarem de ser recolhidos e deixarem de ser pagos, a situação vai piorar muito mais. Mas eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Pessoal, encerramos então a nossa disciplina. Eu espero realmente que vocês tenham compreendido a nossa matéria. Direito tributário é muito importante, não está no nosso dia a dia, não é? E eu conto com vocês mais uma vez a participação nos fóruns, não se esqueçam. E quem sabe a gente não se encontra numa próxima disciplina. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade, né, da participação dessa aula. Um abraço a todos. Olá, pessoal! Estou de volta para a nossa última parte da resolução de questões. Estamos na reta final da nossa disciplina. E a entrevista? Gostaram? Bacana, não é? Lembrando que eu vou ler com vocês a questão, depois eu vou dar o tempo de 1 minuto para vocês responderem. Registrem as dúvidas para a gente debater no fórum, tudo bem? Vamos começar? Primeira questão. O imposto de renda prevê a variação da alíquota em 4 categorias, variando desde a isenção até a cobrança de 22,5%. Esta característica é chamada de letra A, alíquota ad valorem, letra B, progressividade, letra C, alíquota específica e letra D, função extrafiscal. A cobrança do imposto de renda é feita com base na renda do contribuinte. A sua principal característica é a progressividade da alíquota, ou seja, quanto maior a renda, maior o percentual do imposto sobre ela incidente. A função extrafiscal do tributo se dá quando ele não tem como finalidade apenas a arrecadação de receitas. Ele pode ser usado também para equilibrar a economia, como, por exemplo, é o caso dos impostos de importação e de importação. A alíquota específica é aquela que não leva em consideração para o cálculo do imposto o valor dos bens, mas sim alguma outra unidade de medida, como, por exemplo, a metragem ou o peso de determinado bem. A alíquota ad valorem é aquela que considera o valor do bem, representando uma porcentagem sobre este valor. Vamos voltar para a questão. O imposto de renda prevê a variação da alíquota em 4 categorias, variando desde a isenção até a cobrança de 22,5%. Então, varia desde a isenção até o valor de 22,5%. Esta característica é chamada de progressividade, letra B. Questão 2. Assinale V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. O imposto de exportação consiste na cobrança feita pelo município e também pelo estado onde o mesmo se encontra, ou em razão da saída para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados.
O imposto de exportação tem como fato gerador a entrada no território nacional de produtos nacionais ou nacionalizados. Os produtos objeto do imposto de exportação devem estar especificados em lista aprovada pela União. O imposto de exportação tem função extrafiscal, pois sua principal função não é arrecadar tributos, mas sim proteger a indústria nacional. O imposto de exportação consiste, em regra, na cobrança feita pela União em razão da saída para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. O fato gerador deste imposto é justamente a saída destes produtos para o exterior. Como já mencionado na questão anterior, este tributo tem uma função extrafiscal, pois a sua alíquota sofre variação a fim de influenciar na economia nacional. Além disso, devem estar previstos numa lista aprovada pela União. Voltando à questão, o imposto de exportação consiste na cobrança feita pelo município e também pelo Estado. Errado, a competência para este tributo é da União. E aqui fala o quê? Município e Estado. Errado. O imposto de exportação tem como fato gerador a entrada. Errado, é a saída. Os produtos objeto do imposto de exportação devem estar especificados em lista aprovada pela União. Verdadeiro. E o último, o imposto de exportação tem função extrafiscal, pois a sua principal função não é arrecadar tributos, mas sim proteger a indústria nacional. Verdadeiro. Questão 3. Relacione as colunas e assinale a alternativa correspondente. Imposto de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados, imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e imposto sobre produtos industrializados. Número 1. Imposto sobre uma categoria determinada de bens provenientes da indústria. Número 2. Tem como fato gerador o aumento do patrimônio do contribuinte. E número 3, tem como fato gerador a saída do território nacional de produtos nacionais ou nacionalizados. Sobre o imposto de renda e de exportação, nós já comentamos. O imposto sobre produtos industrializados consiste basicamente na cobrança feita
pela União de imposto sobre uma determinada categoria de bens que são provenientes da indústria. Voltando para a questão, imposto de exportação de produtos nacionais ou nacionalizados. Qual que é o número? Número 3. Tem como fato gerador a saída do território nacional de produtos nacionais ou nacionalizados. Imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Qual que é o número? Número 2. Tem como fato gerador o aumento do patrimônio do contribuinte. E o último, imposto sobre produtos industrializados. É o número 1. Imposto sobre uma categoria determinada de bens provenientes da indústria. Questão 4. Sobre a dívida ativa. Pode-se afirmar que: letra A. Trata-se de crédito da pessoa física proveniente de contrato celebrado com outra pessoa física. Letra B. A dívida ativa refere-se apenas a créditos tributários. Letra C. A dívida ativa, tributária ou não, refere-se a créditos da Fazenda Pública. E letra D, dívida ativa é o débito da Fazenda Pública com o cidadão, pessoa física. A dívida ativa já é tema da execução fiscal. Ela está prevista no parágrafo 2º do artigo 39 da Lei nº 4.320, de 64. A dívida ativa é o crédito vencido e não pago de titularidade da Fazenda Pública. Se este crédito tiver origem nos tributos IPTU e TBI, então a dívida será tributária. Mas se o crédito for proveniente de uma outra fonte, como multas, indenizações ou aluguéis, por exemplo, então a dívida será não tributária. Vamos voltar para a questão. Então vejamos, sobre a dívida ativa, pode-se afirmar que, veja que a questão está pedindo a alternativa verdadeira. Letra A, trata-se de crédito da pessoa física, já está errado, o crédito é da União. Letra B. A dívida ativa refere-se apenas a créditos tributários. Alternativa errada também por causa desse apenas. A dívida ativa não é apenas a créditos tributários. Pode ser tributários ou não. Letra C. A dívida ativa, tributária ou não, refere-se a créditos da Fazenda Pública. Correto. E letra D. Dívida ativa é o débito da Fazenda Pública com o cidadão, pessoa física. Errada também. Ficou, então, a resposta, letra C. Na execução fiscal, caso o executado opte em questionar, discutir a dívida, ele deverá garantir a execução por meio de uma série de atos, exceto: letra A. Efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito. Letra B. Oferecer fiança bancária. Letra C. Nomear bens à penhora. E letra D. Pagar a dívida. 1 minuto. Esta questão trata da defesa do executado. Numa ação de execução fiscal, pode o executado pagar o débito e encerrar todo o procedimento. Ele pode também não fazer nada, mas neste caso a execução seguirá o seu curso e o executado será responsabilizado por esta inércia. E por fim,
Ele pode também querer discutir o débito, mas para isso ele deve primeiro garantir a execução, ou seja, demonstrar que o valor será pago caso o débito esteja sendo realmente devidamente cobrado. O artigo 9º da Lei de Execução Fiscal elenca as formas com as quais o executado pode garantir a execução. São elas: efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo e em estabelecimento oficial de crédito, que assegure a atualização monetária. Oferecer fiança bancária, nomear bens à penhora, ou indicar a penhora de bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Vamos voltar para a questão. Na execução fiscal, caso o executado opte em questionar, discutir a dívida, ele deverá garantir a execução por meio de uma série de atos, exceto: letra A, efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito, correto. Letra B, oferecer fiança bancária, correto. Letra C, nomear bens à penhora, correto também. E letra D, pagar a dívida, não está correto, né? Se o executado executar o pagamento, efetuar o pagamento da dívida, a ação de execução será extinta, porque é justamente este o objetivo da ação de execução: receber o pagamento. Marcamos então a letra D. E aí, acertaram tudo? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Chegamos ao fim das nossas aulas, mas é muito importante que vocês continuem a resolver as questões do caderno didático e também a participarem do fórum. Eu estarei lá esperando vocês. Um abraço a todos.